Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E a situação de Bolsonaro sob as acusações do hacker Walter Delgatti ainda não era tão ruim, porque ele ainda precisa provar tudo o que disse. Mas no fim do dia mais fatídico de Bolsonaro, talvez em toda a sua vida, a situação piora de forma exponencial. A confissão de Mauro Cid, a delação de Mauro Cid, que, como era mais do que previsível e tantas vezes foi previsto aqui, foi firmada ontem, mal começou e contra ela Bolsonaro não tem defesa alguma, até porque os militares, de certa maneira, estão ao lado de Mauro Cid e querendo se distanciar de Bolsonaro. A confissão de Mauro Cid, inclusive, já proporcionou o primeiro bônus para quem quer a responsabilização penal desse criminoso. A PF já exige, já vai pedir o confisco do passaporte de Bolsonaro e da mulher dele também, não há dúvida, né? A situação de Bolsonaro e Michele é igualmente ruim. O caso Mauro Cid começa no caixa eletrônico da primeira-dama, hacker de cartões de vacina, serviço de atendimento a oficiais golpistas e assessor para ataques à urna eletrônica. E, na verdade, houve ontem a confirmação de Cid de que entregou a Bolsonaro o dinheiro da venda do Rolex doado ao Brasil a mando do próprio Bolsonaro. A Polícia Federal vai ter que pedir urgentemente ao STF a apreensão do passaporte do ex-presidente só para garantia de evitar uma fuga dele. O novo advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, já tinha sinalizado que Mauro Cid poderia ser preso. E ele afirmou agora, em nova reportagem da revista Veja, que vai confessar que vendeu patrimônio público cumprindo ordens de Bolsonaro. E de lambuja, o Mauro Cid pretende dizer que adulterou os cartões de vacinação. E, na verdade, o Mauro Cid é um arquivo vivo, não é? Se ele não fosse militar e não estivesse preso em cela especial, tal, seria muito preocupante a situação dele. E, na verdade, ele e o Bolsonaro começam a trocar acusações. Enquanto Mauro Cid fazia, através de seu advogado, a primeira pré-delação, anunciou que vai delatar Bolsonaro, Bolsonaro passou a acusar o Mauro Cid. É aquele ditado que é sempre usado nessas ocasiões: não há honra entre ladrões. Como está preso desde o dia 3 de maio, mantendo-se quieto diante da Polícia Federal e da CPMI dos atos golpistas, Cid pode estar engasgado com um sentimento de abandono por parte do ex-patrão. A gota d'água para abandonar a lealdade cega a Bolsonaro pode ter sido a operação de busca e apreensão contra seu pai, o general Mauro Lorena Cid, apontado como parte do esquema de lavagem de dinheiro. Na verdade, o pai de Mauro Cid, pessoal, ele já vinha se revoltando contra Bolsonaro e agora fica meio que visível que ele pretendia que o filho fizesse a delação. O filho não fez, ele acabou preso. E o Mauro Cid, o grande temor dele era o de que a sua esposa fosse presa, porque aí realmente seria a gota d'água. E o tenente-coronel Mauro Cid, em sessão da CPI dos atos golpistas, você vê ele nessa foto, não é? A delação dele mal começou. Enquanto isso, a reação de Bolsonaro após Cid apontá-lo como mandante das joias é muito igual a de Cid ao delatá-lo. Em sua casa em Brasília, o Bolsonaro recebeu a notícia de que será apontado por Mauro Cid como
mandante do esquema de venda de joias, e disse que ficou triste e tal, e começou a dizer que o Mauro Cid é que teria feito tudo por iniciativa própria. Então é um acusando o outro. Ele diz agora, o Bolsonaro, que o Mauro Cid está desesperado, conversa e tal, né? E com tudo isso a gente vai confirmando aquela máxima que eu acabei de citar. Na hora do salve-se quem puder, um acusa o outro. E na verdade a confissão de Cid e as provas do inquérito das joias derrubam a muralha que isolava Bolsonaro de suspeitas de crime. É praticamente impossível Bolsonaro se defender contra essas acusações, porque elas vão ser muito detalhadas e já há várias provas de que Cid cometeu crimes que são facilmente ligados a Bolsonaro. Ou seja, a história que o Bolsonaro já começou a contar ontem, que o Mauro Cid agiu sozinho e tal, não vai colar em ninguém. E a ordem do Exército sobre como tratar o episódio do hacker envolvendo os militares é a seguinte: o Exército decide abandonar Mauro Cid, Bolsonaro e se distanciar de tudo isso. E é aquela coisa, quando a situação aperta, ninguém é mais amigo de ninguém, não é? E a confissão de Mauro Cid pode implicar Bolsonaro por razões óbvias, né? O advogado afirmou que o ex-ajudante de ordens vai confessar que negociou as joias por determinação do Bolsonaro. E pela primeira vez em que Bolsonaro foi citado, foi a primeira vez que Bolsonaro foi citado diretamente nesse inquérito. O Walter Delgatti, por sua vez, depõe novamente a Polícia Federal nesta sexta-feira e após entregar o áudio de suposto pagamento. É uma voz de uma suposta assessora de Carla Zambelli que combina de fazer o pagamento a ele. Aliados de Bolsonaro, inclusive, atribuem a confissão de Mauro Cid a desespero. Interlocutores do ex-presidente dizem temer que o militar preso desde maio fale o que for preciso para deixar a cadeia, e ele já diz que vai fazer qualquer coisa para proteger sua família. Além disso, para defender Bolsonaro e atacar Delgatti, a oposição requentou a Vaza Jato, promoveu inclusive um festival de baixarias ontem, com deboches, com minimizações, com insultos ao depoente, ameaças ao depoente. Damares Alves chegou a dizer, apontar o dedo para o depoente, não é? E dizer que a vida dele corria risco. É realmente um processo de banditismo, mas que acabou prejudicando o Bolsonaro, porque a postura revoltante da oposição ontem na CPMI fez com que a justiça agisse mais rapidamente contra Bolsonaro, e agora o passaporte dele e da mulher dele vão ser confiscados. Animados por Delgatti, governistas insistirão na ida do Bolsonaro à CPI. O Bolsonaro na CPI é uma certeza inquestionável, não é? Só a questão de ajustar tudo vai ser votado essa semana, e a oposição vai ficar com grande dificuldade em conter isso. Na verdade, o que está previsto é uma acareação entre Bolsonaro e o Mauro Cid. E as aproximações sucessivas de Alexandre de Moraes para prender Bolsonaro estão cumprindo um rito que se esperava. O Alexandre de Moraes está prendendo Bolsonaro aos poucos. São aproximações sucessivas a cada passo. Veja que a estratégia do Alexandre de Moraes é de que a cada passo ele chega mais perto de Bolsonaro. Ele vai subindo na hierarquia, vai comendo pelas beiradas, e essas aproximações sucessivas
vão culminar com a prisão de Bolsonaro e já nem mais os aliados dele, ninguém mais discorda disso. É um ou outro que fica dizendo aí que não vai acontecer, conversa e tal, mas não tem como negar mais. E o risco da nova prisão preventiva ronda Mauro Cid. Quer dizer, ele já está preso, mas ele esperava sair da cadeia após delatar o Bolsonaro, após fazer o acordo. O problema é que há um outro pedido de prisão preventiva contra ele vindo aí. Então realmente ele vai ter que contar muita coisa para ficar fora da cadeia. Mas a preocupação do Mauro Cid nem é sair da cadeia, é evitar que os seus parentes, sobretudo a sua própria esposa, entrem na cadeia. E o Cid justifica a delação. É hora de proteger minha família, diz Mauro Cid após decidir que vai admitir a venda de joias a mando de Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, aqui nós temos uma situação que era mais do que previsível e Bolsonaro vai ser preso, é só você esperar. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.